Olá pessoal, então, nessa videoaula a gente vai ver um outro sistema de coordenadas que são as coordenadas esféricas. Então, lembrando que esses sistemas de coordenadas eles estão sendo usados aqui na nossa disciplina nesse contexto de integração múltipla, mas eles aparecem em outros contextos também, não só em integração, certo? E nós já vimos as coordenadas cartesianas, as coordenadas cilíndricas, e agora nós vamos ver as coordenadas esféricas. Então, o que são essas coordenadas, né? Bem, aqui nós temos um ponto P com coordenadas x, y e z cartesianas usuais. A coordenada z representa essa altura, essa distância até o ponto x, y, lembrando que z pode ser negativo também. E aqui as coordenadas x e y usuais, né? Que são as coordenadas x e y desse ponto aqui, projeção de P do plano x, y. A gente vai usar as coordenadas ρ, θ e φ para representar a localização desse mesmo ponto P. E aí, o que significam ρ, θ e φ? Bem, ρ vai ser igual à distância do ponto P até a origem. E aqui cabe destacar que ρ não é a mesma coisa que o R de coordenadas cilíndricas, certo? Quando a gente usa coordenadas cilíndricas com coordenadas polares no plano x, y, R é a distância até a origem lá no plano x, y. Então, R seria o tamanho dessa sombra do segmento de comprimento ρ, certo? Se a gente projetar no plano x, y esse segmento vermelho, aparece o R aqui embaixo. O ρ é a distância até a origem propriamente dita. O θ é o mesmo ângulo θ de coordenadas cilíndricas quando a gente usa coordenadas polares lá no plano x, y, certo? Então a gente tem θ igual a zero aqui na direção do eixo x positivo e o ângulo θ aqui a gente também pode enxergar ele da seguinte maneira. Esse contorno aqui que eu estou destacando forma um retângulo, certo? Ele parece um paralelogramo, né? Pela perspectiva, mas aqui a gente tem esses ângulos de 90 graus e isso aqui é um retângulo. Se a gente pensar nesse retângulo como se fosse uma porta entreaberta, esse ângulo θ é o ângulo que a porta foi aberta. E aqui a gente tem esse ângulo φ. O ângulo φ é o ângulo que o eixo z forma com esse segmento OP, ou o vetor, né, que vai da origem O até o ponto P. Então, a gente tem o ângulo φ igual a zero correspondendo ao eixo z positivo. Esse aqui seria, de certa forma, né, um ângulo 45 graus ou 60 graus ou alguma coisa do tipo. Φ igual a 90, que forneceria pontos no plano XY, e φ maior que 90, pontos abaixo do plano XY. Mas a gente vai ver agora algumas animações que vão ajudar a gente a entender o significado, né? Essa visão geométrica do que são ρ, θ e φ. E essa aqui é uma ilustração do ângulo φ, certo? Esse ângulo φ em azul é o mesmo ângulo φ que está aqui, certo? Formado pelo eixo z e o vetor que vai da origem até o ponto P em questão. Então, a gente tem aqui no começo do GIF φ igual a zero, bem nesse momento. E aqui a gente vê o ângulo φ aumentando, certo? Desde φ igual a zero, φ igual a 90 graus aqui no plano XY, e a gente vai até igual a 180 graus, certo? Formando metade de uma circunferência. E daqui a pouco a gente já vai ver por que a gente não considera o φ indo de 0 até 2π. Vai considerar, por enquanto, o φ indo de 0 até 180, indo de 0 até π. Bem, esse é o ângulo φ. O que é o ângulo θ aqui para a gente? A gente consegue enxergar um pouco melhor, acredito eu, o θ com essa animação. O que a gente fez aqui? A gente travou o φ, a gente congelou o ângulo φ, digamos aqui em φ igual a 45 graus ou 60 graus. E aqui a gente tem o θ percorrendo todos os valores de 0 até 2π. Começando aqui em θ igual a 0, agora θ igual a 90, θ igual a 180 lá atrás, θ igual a 270 desse lado, e completando θ igual a 360 graus, que é igual, enfim, fornece os mesmos pontos, e θ igual a 0. E esse aqui é o nosso ângulo θ, certo? Lembrando que ele é o mesmo ângulo θ de coordenadas cilíndricas quando a gente faz coordenadas polares no plano XY.
certo? Aqui a gente só tem um esforço um pouco diferente porque as outras coordenadas do sistema são diferentes. Mas esse é o mesmo ângulo θ que a gente já tinha visto em coordenadas cilíndricas com coordenadas polares no plano XY. E com essa animação a gente ilustra por que a gente está fazendo o φ ir de 0 até 180 graus e o θ ir de 0 até 360. O θ indo de 0 até 2π. Então, o que a gente faz? Com o φ indo de 0 até 180, a gente tem essa semicircunferência que nós já tínhamos visto antes. Então, a gente vai fazer o φ desenhar, a gente vai fazer o φ desenhar apenas uma semicircunferência, com o φ indo de 0 até 180. E quando a gente faz o θ ir de 0 até 360 graus, a gente consegue cobrir ou descrever todos os pontos do espaço. Certo? Então, a gente não precisa fazer o φ ir de 0 até 2π e o θ ir de 0 até 2π. Vai fazer o φ de 0 até 180 e o θ ir de 0 até 360. A gente poderia fazer o contrário? A princípio, sim. Só que a gente vai ver que quando a gente calcula o jacobiano, a mudança de coordenadas cartesianas para as coordenadas esféricas, vai aparecer ali uma certa condição que vai ser bem mais fácil de trabalhar com os intervalos dessa maneira. O φ indo de 0 até 180 e o θ indo de 0 até 360. Então, já colocamos aqui no nosso quadro os intervalos que a gente vai usar, que a gente acabou de comentar. E o ρ, que é a distância até a origem, certo? A gente vai usar ρ maior ou igual a zero mesmo, conforme ilustrado nessa animação. Aqui nessa animação a gente tem uma direção fixada, certo? Então a gente tem um ângulo θ aqui fixo e tem um ângulo φ fixo também. E aí, só para ilustrar, a gente colocou em vermelho os pontos que têm distância menor ou igual a 1 da origem e em azul a situação em que a gente tem distância até a origem maior que 1, só para ilustrar o ρ crescendo, para dar uma ideia de como que ele se comporta. Esse valor 1 ele é arbitrário, certo? Mas é só para ilustrar o comportamento do ρ quando a gente olha para esse intervalo ρ maior ou igual a zero. Bem, então espero que as animações tenham ajudado. Lembre-se de fazer a leitura das notas de aula, porque ali a gente tem a ilustração de algumas curvas, né, em coordenadas esféricas. Mas na videoaula seguinte a gente vai ver superfícies em coordenadas esféricas e isso vai ajudar a gente a amadurecer um pouco esse sistema de coordenadas. Mas antes de terminar essa videoaula, a gente vai olhar para as equações de mudança de coordenadas. Como é que a gente relaciona as coordenadas cartesianas com as coordenadas esféricas. E a gente vai fazer isso usando trigonometria. Então, estou destacando aqui esse triângulo em laranja. Então, esse triângulo em laranja, ele tem 90 graus aqui em cima, certo? É o que está marcado aqui. E oposto a esse ângulo de 90 graus, a gente tem essa hipotenusa com comprimento ρ. Esse ângulo aqui embaixo é esse ângulo aqui, que tem medida π. E esse cateto aqui, que cateto é esse? Qual o comprimento desse cateto? Esse cateto aqui ele tem comprimento z, certo? Então, daqui a gente já pode usar a trigonometria para encontrar a seguinte equação. Cosseno de φ é igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa ρ. E aqui a gente está supondo ρ diferente de zero, certo? E, a partir disso, multiplicando dos dois lados por ρ, a gente já tem a primeira das nossas equações. Z é igual a ρ cosseno φ. E para encontrar equações que relacionam as coordenadas esféricas com x e y, as coordenadas cartesianas usuais, a gente vai olhar para esse cateto aqui. Esse cateto que está aqui em cima é, na nossa figura, né, original, é esse cateto aqui em cima. E ele tem, dentro desse retângulo aqui, esse cateto aqui em cima tem o mesmo comprimento que esse cateto aqui embaixo. E a gente comentou nessa videoaula que esse carinha aqui embaixo é o R de coordenadas polares. Então, lá embaixo, vocês estão vendo aqui 90 graus, certo? E a hipotenusa aqui tem comprimento R. Então, a gente vai aproveitar para destacar aqui esse triângulo retângulo azul, certo? Marcou aqui como 2. A gente tem esse ângulo de 90 graus,
E os dois catetos aqui têm comprimento x e comprimento y, certo? Porque esse cateto tem a mesma medida que lá do outro lado, no eixo y, tem a coordenada y. E esse aqui é aquele triângulo de coordenadas polares que nós já estudamos algumas vezes, certo? A hipotenusa aqui é a distância até a origem, que a gente chamou de r. Então, essa hipotenusa r, ela tem a mesma medida que lá de cima, r também, que é o cateto aqui em laranja. E mais uma vez, por trigonometria, o seno de φ é igual a cateto oposto, r, dividido pela hipotenusa, e multiplicando mais uma vez a equação por ρ, a gente tem que r é igual a ρ seno φ. E por que essa equação é interessante? Porque a gente vai combinar ela com as equações que a gente já conhece de coordenadas polares. X é igual a r cosseno θ e y é igual a r seno θ. São as mesmas equações de antes. R e θ têm o mesmo significado. Eu vou destacar aqui o ângulo θ, certo? Aqui a gente tem o segmento de comprimento x e os dois ângulos de 90 graus e θ graus dentro do nosso triângulo retângulo. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai observar que nessas equações para x e y aparecem a mesma coordenada r que a gente escreveu aqui. Então, essa variável r, essa coordenada r, ela não é uma coordenada do sistema de coordenadas esféricas, mas a gente está usando ela para desenvolver e concluir quais são as equações. E aqui no caso de x e y, o que a gente obtém? Substituindo essa expressão para r aqui nessas duas equações. A gente vai ter que x é igual a ρ seno φ vezes cosseno de θ. E aqui o y, substituindo r por ρ seno φ, o que a gente obtém? Ρ seno φ vezes seno θ. Então, são essas as equações de mudança de coordenadas. Essas três aqui eu acabei de destacar. X é igual a ρ seno φ cosseno θ, y é igual a ρ seno φ seno θ e z igual a ρ cosseno φ. E por último, a gente vai chegar numa equação muito importante, que na verdade vocês já devem se lembrar de geometria analítica, ou vão relembrar agora, que é a equação que expressa a distância até a origem ρ em função de x, y e z. Isso a gente vai fazer com o teorema de Pitágoras. Então aqui a gente tem esse triângulo em laranja, certo? O que o teorema de Pitágoras fornece nesse caso? Que ρ ao quadrado é igual a r ao quadrado mais z ao quadrado. E a gente vai olhar também para o teorema de Pitágoras no nosso triângulo azul. A gente já viu anteriormente também, mas o que a gente obtém aqui? A hipotenusa ao quadrado, ou seja, r ao quadrado, é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. E mais uma vez a gente vai fazer uma substituição. Porque r ao quadrado que aparece nessa primeira equação é o mesmo r ao quadrado que aparece na equação de baixo. Ou seja, a gente pode substituir r ao quadrado na equação de cima por x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, o que a gente obtém? Que ρ ao quadrado, ou seja, a distância até a origem ao quadrado, é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, que a gente substituiu aqui, mais c ao quadrado. E se a gente quiser escrever a distância até a origem, né, ρ, como a gente pode escrever como isso, né? ρ igual a raiz de x2 mais y2 mais z2, que é a equação tradicional que a gente vê em geometria analítica para a distância até a origem, ou, de maneira equivalente, para a norma de um vetor, com coordenadas x, y e z. Bem, então é esse o sistema de coordenadas esféricas. Lembrando que ele tem aplicações para além de integrais múltiplas, para além de integrais triplas, mas na nossa disciplina de cálculo 2 a gente vai se concentrar em integrais triplas. Então, o que a gente vai fazer nesse sentido? A gente vai olhar para os sólidos, alguns sólidos de R3, e vai escrever as superfícies que delimitam o sólido em coordenadas esféricas, e vai escrever a integral tripla em coordenadas esféricas também, porque isso vai facilitar o cálculo, né, e a montagem de algumas integrais triplas. E para isso, na próxima videoaula, a gente vai começar a estudar um pouco de superfícies em coordenadas esféricas.